Só? Oi, professor. Desculpa aí, mas eu não conseguia voltar de jeito nenhum. Eu travou aqui, tive que desligar tudo, reiniciar, e aí eu tô me batendo aqui totalmente. Bom, enfim, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Eu estou com o meu slide aberto. Vocês estão vendo aí a minha bolinha, não? Sim. Então tá. Então, olha lá. Já ouviram falar da ferramenta SWOT? Sim. Vocês vão abordar no trabalho de vocês? SWOT? Não, SWOT. eu só vi e precisei usar em outro lugar. Tá, então o SWOT, na verdade, é para analisar os pontos fortes e os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças que as empresas possuem. Então, para planejamento estratégico, para início de atividade, para início de atividade, para início de empresa, sempre é bom fazer esse quadradinho aí, que tem essas expressões em inglês, mas nada mais é que esses pontos fortes, pontos fracos, oportunidade e ameaça. Esse é o grande objetivo. Ana, Pois eu não. acho que o microfone da Luana ou de alguém tá ligado. Peraí, eu consigo saber aqui. Desculpa, desliguei. Luana desligou já. Dá para entender. Tá bom. Então, diante dos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, a gente traça essa SWOT aí. Por que tem por que é explicado aí como SWOT, né? Porque as iniciais do strengths, eu não sei ler inglês, mas weaknesses, opportunities e threats, que é exatamente as iniciais de cada palavra. Por isso que ficou o modelo SWOT, tá? Se fosse em português, ficaria PPOA. Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, né? Então, como o pessoal gosta muito da expressão em inglês, ninguém trata análise PPOA, e sim SWOT. É muito mais bonito, né? Eu coloquei aqui 3 exemplos para vocês do Habib's, de uma empresa só para verificar o que é análise interna e externa, e da faculdade Unip. Então, nós temos aí, vou colocar no formato apresentação aqui. Eu tenho aqui a análise SWOT do Habib's. Então, aí eles colocam aí como oportunidade atendimento rápido, boa comida, bom preço, respeito ao consumidor, ambiente agradável e limpo, treinamento para os funcionários. Ele tem aí como uma ameaça a concorrência, novidades no mercado, preços altos, governo e fornecedores. Então, essa ameaça eles colocam aí que tem que monitorar. Aí depois eles entendem aí que tem que melhorar, né, que são as fraquezas, aperfeiçoar o atendimento, formação dos profissionais, governo entra em 2 aí, tanto como ameaça como fraqueza, novas unidades e tecnologia. E uma outra fraqueza aí que ele tem que eliminar, que é a parte de unidades sem obediência aos padrões, reclamações e produtos sem qualidade. Então, você vê que o Habib's tem aí a matriz SWOT dentro do seu segmento, e todos vocês deverão, caso quiserem implementar no TCC de vocês, dá para fazer tranquilamente. Aí depois temos aí um outro exemplo: preços competitivos, conhecimento do mercado, qualidade do serviço e comunicação. Uma fraqueza aí, falta de mão de obra qualificada, que é geralmente o que as empresas mais exigem, lucros reduzidos. Oportunidade, está ligado aí à análise externa, diferencial da marca, crescimento de novos empresários, formação de novas parcerias. E ameaça, geralmente entra esse item: concorrência, novas tecnologias, aumento de regulamentação e crise econômica. Então, a ameaça, você vê, ó, os caras estão traçando análise SWOT
antes de iniciar as suas atividades e começa aí, ó, crise econômica. Crise econômica é um processo do qual a gente está passando. Aí tem o McDonald's aqui, ó, alinhamento estratégico com o negócio. Isso aí é uma força, solução de um software e hardware e comprometimento da diretoria. Aí uma fraqueza é a equipe presa ao antigo paradigma, fazer sempre como era feito. Tem gente que não gosta de mudar, tem gente que não aceita mudança, tem pessoas que falam, nossa, mas sempre fiz assim, sempre deu certo, por que eu vou mudar agora? Então isso aí é mudança de paradigma. Equipe de TI não capacitada, grau de complexidade do case escolhido, falta de cultura no alinhamento entre TI e negócio. Aí tem como oportunidade a redução do time, to marketing, equipe de mercado, né? Redução de riscos, aumento da eficiência operacional e maior visibilidade. Aí ameaça, curva de aprendizagem da solução de software, pouco comprometimento de parceiros da IBM e arquitetura fechada do sistema de IRP. Isso é a Unip, tá? Então, coloquei 3 exemplos para vocês verem o que é análise SWOT. Dá para a gente fazer análise SWOT da nossa vida pessoal. Alguém já fez análise SWOT da vida pessoal? Não. Alguém já fez análise SWOT da vida pessoal? Semana que vem, então, vocês vão me apresentar uma análise SWOT da vida pessoal de vocês. Eles vão copiar aqui. Mas, se possível, façam para vocês enxergarem aí como de fato está a vida de vocês, sem mentir, senão não vale. De preferência sem faz de conta. Bom, construção de cenários. O que é cenário? O que é cenário, gente? A situação? Como? Situação? Por exemplo, na situação que a gente está. Isso, pode ser, com certeza. É isso aí. Então, o cenário que nós estamos, como as empresas vão traçar uma estratégia para sair deste cenário, né? Então, são imagens e previsões de futuros que servem para subsidiar as análises do presente. Então, a empresa, quando está montando lá a sua análise SWOT, ou vai começar um negócio, ou vai buscar foco nos seus resultados, tem que traçar alguns cenários, seja para curto prazo, que seja dentro do próprio ano, seja para 5 anos, para 3 anos, tem que construir alguns cenários. Cenários negativos, como é que a gente sobreviveria num cenário negativo, e também traçar cenários positivos, né? Então, quando você está fazendo o seu plano de negócio, quando você está fazendo, traçando as suas metas para foco em resultados, tem que desenhar cenários ou construir cenários negativos e construir cenários positivos. Se acontecer isso, vai ficar assim, se acontecer isso, vai ficar assado. Então, para que serve o cenário? Para você já ter uma noção. Imagina a situação que aconteceu agora, que a gente está passando. Se alguém traçou um cenário lá atrás, olha, se a gente ficar sem trabalhar por empresa, né? Se a gente ficar sem trabalhar por 3 meses, o nosso lucro, que era de 1.000, vai passar para 100. Claro que se a gente voltar a trabalhar, se nós trabalharmos com mais intensidade nesse período, o que eu quero dizer assim, deixa eu ver se consigo me explicar. A empresa está lá em 2018, por exemplo, e aí ela não sabe o que vai acontecer em 2020, só que ela está desenvolvendo lá a sua análise SWOT e está montando o seu planejamento estratégico na área de RH ou na empresa como um todo, com foco em resultado. Então, lá o planejamento estratégico ele vai visar o longo prazo.
Visando o longo prazo, ele tem que prever 2019, 2020, 2021, 2022. Geralmente, o planejamento estratégico ele é vinculado a 5 anos. Então, é de daqui para frente. Então, se fosse de 2020, seria de 2021, 22, 23, 24, 25. Lá em 18, ele iria ver 19, 20, 21, 22 e 23. Então, se alguém... Ah, mas eles, os caras não sabiam que ia acontecer isso, professor. Lógico que não estava escrito em lugar nenhum. Porém, já tinha, não sei quando começou lá o problema na China, né, o vírus, eles podiam traçar um cenário de, não de isolamento social, mas poderia traçar um cenário de que em 2020 iria haver uma queda de faturamento, independente do segmento, de, sei lá, 50%. Se cair uma queda de faturamento de 50% em 2020, nós, como empresa, conseguimos ganhar dinheiro ainda? Sim ou não? Esse é cenário, é construção de cenário. Porque se o cara falar, se em 2020 acontecer e a gente perder uma receita de 50% e a gente conseguir ainda ter lucro, então vale a pena colocar esse negócio para trabalhar, sim. É para isso que serve o cenário. É você construir uma hipótese, que é o que eu estou pedindo para vocês lá no TCC, que pode ou não acontecer. E essa hipótese pode ser, no caso de planejamento estratégico com foco em resultado, deve ser negativo, situação pior que seja, e a positiva. Tem que ter no mínimo 2 cenários. E aí a empresa verifica se vale a pena dar sequência ou não naquela operação. A construção de cenário não elimina as incertezas. As incertezas é aquilo que você não sabe se vai acontecer, mas pode oferecer alternativas e caminhos que possibilitam tomar decisões mais acertadas pela instituição. Então, construir cenários é imprescindível em quaisquer situação, principalmente na abertura de empresa, no desenvolvimento de algum negócio, na prestação de algum serviço. Isso é importantíssimo. Entenderam o que é construção de cenário? Sim. Sim. E visão de futuro? O que é ter visão de futuro? Como que enxerga o futuro? Eu rica. Tô brincando com você. Como é que eu consigo chegar? Como é que eu tenho visão do futuro? É você planejando. Não. O cara precisa do binóculo para ver o futuro. Tem situações que nem com binóculo a gente consegue ver. Né? A gente não pode planejar, a gente pode imaginar. Imaginar, sonhar e fazer por onde chegar no que a gente planeja para o futuro. Né? Exatamente. A gente não dá para ter visão do futuro, mas as empresas que buscam resultados precisam ter visão de futuro. Com que base você vai ter a visão do futuro? Você vai ter a visão do futuro a partir de tudo isso que nós já discutimos, concorrentes, atividade, negócio, situação econômica. Professor, então você está dizendo que eu posso fazer um cenário lá para 2022, que um cenário negativo? Posso. Posso fazer um cenário extremamente positivo? Posso. Isso é uma visão de futuro. Qual que a empresa vai optar? Vai optar por aquilo que vai lhe trazer melhor resultado. Então ela vai pelo positivo. Não, ela vai pelo positivo, mas ela precisa considerar também o negativo. Então é por isso que se faz o planejamento estratégico com visão no futuro. Hoje em dia, vê se vocês concordam com isso. Não basta mais correr atrás de. O imprescindível hoje é correr na frente de. Ou não? Porque muita gente fala, preciso correr atrás. Você não precisa correr atrás, você precisa correr na frente.
Correr atrás é uma expressão extremamente desencorajadora. Você tem que correr na frente, você tem que ser melhor do que todo mundo. Você tem que ser melhor do que os seus concorrentes. Porque se você correr atrás, ele que está na frente de você, não você que está na frente dele. Então, se as empresas buscam... pessoal, mas isso é um ditado popular. É um ditado popular, mas é errado. Eu preciso correr... Tem gente que fala, preciso correr atrás do prejuízo. Eu não preciso correr atrás do prejuízo. Eu tenho que correr atrás do lucro. São expressões populares, ditados populares que nós usamos, que é extremamente errado. Não só por motivação, por liderança, por resultado. É realmente expressões que não fazem nenhum sentido correr atrás do prejuízo. Eu não quero correr atrás do prejuízo, eu quero correr atrás do lucro. Né? E aqui, mais ainda, eu não quero nem correr atrás, eu quero correr na frente. Então vamos lá. Essência da visão. Visão precisa estar diretamente interligada com a ação, pois é o resultado do sonho em ação. A visão deve ter referenciais externos e internos. Então, para eu construir esse futuro, essa visão de futuro, eu preciso ter esse sonho. E eu preciso considerar tanto a parte interna quanto a parte externa. Dentro da empresa, o externo não precisa nem falar, né? O externo é o de fora e o interno é o de dentro. Mas o que eu queria dizer com relação aos referenciais externos e internos, qual que vocês acham que é mais importante para a empresa? Para planejamento estratégico com foco em resultados. A visão do futuro externo ou a visão do futuro interno? Qual que é mais importante aí ao traçar o planejamento estratégico? Desculpa, professor, não entendi. Para eu traçar... Tiro a câmera. Para eu traçar... Tá bom. Para eu fazer o meu planejamento estratégico, é mais importante a visão externa ou a visão interna? Eu acho que a visão externa. Sem dúvida nenhuma. Não, a externa é a mais importante de todas. Porque a interna é o que acontece dentro da empresa. Você precisa ter a visão dos colaboradores, a visão do espaço, do local, do equipamento, dos processos, precisa ver tudo isso, é importante. Mas mais importante é o externo. Porque se as empresas não vissem o que está acontecendo com a gente hoje, é como eu disse anteriormente, todas teriam processo de quebra, porque não se preocuparam com a parte externa, com a parte de governo, com a parte de ambiente, né, do meio ambiente. Então, a parte externa é mais importante que a parte interna. Porque a parte externa, ela foge um pouco dos controles da empresa. São situações que, por mais que ela queira... como é que eu posso dizer? Por mais que ela queira fechar, às vezes pode ficar alguma coisa de fora. Entenderam aí? Visão externa e visão interna? Vamos lá. Visão é um guia dinâmico para os nossos passos. A visão é ativa. Visão deve ser positiva e inspiradora, pois propicia poder para vencer uma chance incrivelmente pequena. A visão é criada primeiramente no campo mental e depois no campo físico. O passo não pode bloquear
O passado não pode bloquear a construção da visão. Uma visão profunda antecede um sucesso significativo. Olha quanta coisa bonita da visão, hein? Então, a visão deve ser positiva e inspiradora, pois você pode ter o poder para vencer uma chance incrivelmente que às vezes você nem considera que aquilo poderia se transformar numa chance. Quando você tem a visão e aí você consegue colocar ele na sua mente, você faz de tudo para conseguir isso. Pode olhar isso até pela pelo formato como pessoa. Se você deseja alguma coisa, você primeiro mentaliza aquilo e aí depois você vai buscar aquilo de forma física. Uma coisa importante também com relação à visão é que nós não podemos deixar que o passado bloqueie algo que a gente queira realizar no futuro, que é o que ele está dizendo aqui. E uma visão profunda, que seja essa aí com binóculo, antecede o sucesso significativo. Então, se você conseguir mensurar toda a sua estratégia futura, você vai conseguir um sucesso significativo. Pode ter certeza. O que mais? Etapas do planejamento aí de perspectiva. O que é perspectiva? Vocês participam muito pouco da aula, hein? Semana que vem vocês vão dar aula para mim. É a forma que você vê alguma coisa? Sim. De forma com que você vê alguma coisa, mas tem que estar ligado ao objetivo, né? Então, as perspectivas agrupam os objetivos e devem ser selecionadas de tal forma que possa ser aí, pode ser uma perspectiva financeira a partir do planejamento estratégico, da visão futura, do foco em resultado. Como é que vai ser a parte financeira a longo prazo para essa empresa? Como é que vai ser o cliente? Como é que vai ser o mercado? Como é que vai ser a parte de desenvolvimento das pessoas, a parte acadêmica, o marketing, a comunicação, né? Então, tudo isso são perspectivas que as empresas deverão considerar para que elas possam obter o foco no resultado. Então, diante da visão futura, você enxergando lá na frente, você tem que tentar mensurar várias áreas e traçar cenários. Como é que vai ser o nosso cenário financeiro? Como é que vai ser o nosso cenário como cliente? Como é que vai ser o cenário no mercado, governo, as pessoas, o marketing, a comunicação, o atendimento ao cliente? Tudo isso faz parte da perspectiva. As perspectivas estão ligadas ao agrupamento de objetivo e você pode construir cenário para cada item desse aqui. Cada item desse aqui você pode construir um cenário diferente. Que às vezes você vai ter muito sucesso na área financeira, mas vai ter muita dificuldade com a contratação de pessoas. Ou então você vai ter um bom relacionamento, uma boa perspectiva dos clientes, mas você pode ter dificuldade com relação à comunicação e marketing. Então, a perspectiva é justamente para te ajudar a traçar cenários para você poder tomar decisão, buscando sempre o foco nos resultados. Uma outra etapa do planejamento estratégico é os objetivos. São alvos específicos ou pontos que se pretende atingir. O que se deseja do futuro, aonde eu quero ir e aonde eu quero chegar. Isso aqui é lindo e maravilhoso, mas no mínimo, um planejamento estratégico, se não vê perspectiva, não vê visão de futuro, pelo menos tem que ter o objetivo. Eu quero ganhar muito dinheiro. Isso não é suficiente, porque para você ganhar muito dinheiro, tem vários elementos que faz você ganhar ou não muito dinheiro. Então,
O que eu quero dizer assim, não pode deixar muito genérico, tem que estar específico. Ficar muito genérico, você não tem muito argumento se você vai conseguir chegar ou não naquele objetivo. Por isso que tem que detalhar. Agora, então, estratégia. Etapas do planejamento estratégico. Estratégias são as diretrizes para se tomar decisões. Qual o caminho, a maneira ou a ação a ser utilizada para alcançar de maneira diferenciada o objetivo? E como se chegar lá? Então, vamos lá. Estratégias são diretrizes para tomar decisões. Qual o caminho, a maneira ou ação que deve ser utilizado para alcançar de maneira diferenciada o objetivo? Então, aí, qual que é a estratégia que o governo está utilizando para combater o Covid? Isolamento. Isolamento. Você vai dizer para mim, é o melhor caminho ou não é o melhor caminho? Não sabemos. Nós temos que traçar uma estratégia. E o que é estratégia? A maneira ou a ação. Para alcançar qual? Infectar menos pessoas possíveis. Então, a estratégia que o governo está utilizando é com relação ao isolamento social. É a melhor ou é a pior, professor? Não sei. Como que a gente vai saber dentro da empresa se nós estamos indo em busca dos nossos resultados? Nós precisamos traçar uma estratégia. E a estratégia depende de cada segmento de empresa. Se eu perceber que a minha estratégia não está atingindo o meu objetivo, o que eu tenho que fazer? Estratégia. Tem que mudar a estratégia, exatamente. Eu tenho que mudar a maneira ou a ação para eu alcançar o meu objetivo. Se eu não mudar a minha estratégia, consequentemente eu não vou conseguir, como foi colocado aqui, eu não vou conseguir chegar lá. Então a estratégia, gente, ela é extremamente importante em qualquer segmento. Mas não é simplesmente uma estratégia a curto prazo. Fazendo agora, a minha estratégia para amanhã é isso. Não. A estratégia colocada aqui, que é o que as empresas buscam, que é foco em resultado, é sempre a longo prazo. Porque a estratégia está ligada a tudo que eu falei para vocês aí. A objetivo, a perspectiva, a visão de futuro, a análise SWOT. Então, qualquer coisa, se vocês forem ser empreendedores aí, ou se vocês estiverem dentro de alguma empresa, dentro do segmento do RH, se vocês estiverem aí dentro de um departamento, vocês quiserem implementar alguma coisa, tem sempre que colocar uma estratégia. Através da estratégia, você consegue chegar no seu objetivo. Pessoal, a estratégia pode ser a curto prazo? Pode, mas a colocada aqui é a longo prazo. Estratégia para amanhã é a curto prazo. Estratégia para o final do mês é a curto prazo. Estratégia para o final do ano é a curto prazo. Agora, uma estratégia para 2021, 2022, 2023, 2025, 2030 é a longo prazo. Tanto é que existem vários tipos de estratégia, né? Tem a tática, que é a curto prazo, Tem a estratégia, tem 3 níveis, né? É a tática, operacional e tem mais uma outra que eu não lembro agora. É isso aí. É estratégia. A estratégia é longo prazo. Isso, exatamente. Tem 3 níveis de estratégia. Então, o que eu quero mostrar para vocês é assim, independente
de qualquer ação, antes que você faça, é importante o planejamento. E o planejamento está voltado para a estratégia. Quanto mais você se planejar, mais tende a dar certo o seu negócio. Quando as empresas, geralmente menores, acabam quebrando, é justamente porque a sua estratégia foi muito, muito, muito a curto prazo, né? Então, é por esse motivo que eu assim, bato muito na tecla com relação a isso. Vocês podem ser consultores de RH. Não precisa estar trabalhando para uma empresa em específico. Pode trabalhar para várias empresas. Vocês podem trabalhar como consultor de RH até para pessoa física, para dar caminhos para a pessoa conseguir emprego. Tem muita gente já fazendo isso, mas ainda tem espaço para mais pessoas, né? Então as pessoas falam, eu também não consigo emprego. Tá, mas o que você está fazendo para você conseguir emprego? Não, eu já sou formado, eu já trabalhei, eu tenho 15 anos de experiência, tá bom. Quanto tempo você não consegue emprego? Não consigo emprego já fazem 2 anos. O que você tem que fazer com aquela pessoa? Tem que fazer como dizem aí, né? Como se fosse um coaching, né? Tem que traçar estratégias. Oi. Mas também é muito difícil você imaginar um cenário após o cenário que a gente está vivendo, né? Porque não, eu é não difícil. sei. É difícil, mas... É muito difícil. Não tenha dúvida. Prever futuro é dificílimo. Não tenha dúvida nenhuma. Acho que não é nem o futuro em si. Eu acho que é o futuro que nós teremos. Tipo, com a situação atual e depois disso. Então, mas se não tivesse isso, eu estaria falando a mesma coisa para vocês. Seria a mesma coisa que eu estou falando para vocês. É que a gente está vivendo uma coisa diferente, né? Mas se nós não tivéssemos nesse modelo de aula assim, ou então tivesse o problema da Covid, enfim, nós teríamos as empresas, ou teríamos que traçar estratégias para ter alguma ação. Então, assim, realmente, depois disso, é um caso atípico, mas depois disso, ou se não tivesse isso, também é difícil. É isso que eu quero dizer para você. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Imagina como que você vai prever o que vai acontecer em 2030, para que a empresa continue no mercado oferecendo o melhor serviço, com a melhor qualidade e ganhando dinheiro. E as pessoas estejam totalmente engajadas nas suas operações. Então, o cara que trabalha no planejamento estratégico, o cara tem que estudar bastante. Tem que estudar governo, tem que estudar economia, tem que estudar política, tem que estudar concorrente. Não é uma coisa simples. Os profissionais que trabalham no planejamento estratégico são muito bem remunerados. Mas o cara vai acertar tudo? Lógico que não. Ele vai errar muita coisa. Mas alguma coisa dá certo. Por isso que as empresas contratam e montam equipes de planejamento estratégico. Não é à toa, não. Sabe quem tem muito isso? A NASA. A NASA tem equipes de planejamento estratégico fortíssimo. Os caras mandam foguete para um monte de lugar aí. Como é que o cara vai saber que em 2035 vai ter o eclipse da Lua? Já pensaram nisso? Como é que os caras conseguem saber que em 2066 vai ter mais velho no Brasil do que jovem? Entendeu? Então, assim, são estudos que não é, assim, fáceis de elaborar e tomar decisão. Mas isso não significa que as empresas não devam ter e não devam traçar as suas estratégias. É uma coisa bem legal para se pensar. Aí o pessoal começa a falar assim, eu não sei nem se eu vou estar vivo até lá. Aquelas pessoas que gostam de
dramatização, né? Ah, mas eu nem sei se eu vou estar vivo em 2030, eu não sei se eu... Quem está numa empresa e pensa a longo prazo, tem que pensar que se você tiver uma cabeça dessa como um gestor, consequentemente você não vai ficar por muito tempo naquela empresa. Você pode falar uma vez ou outra, mas isso não deve ficar né, proliferando por muito tempo dentro da organização. Porque isso arrebenta com todas as estratégias das empresas. Entenderam aí? Bom, como escolher as várias estratégias? A gente deve escolher aí sempre, ou talvez, maximizar as oportunidades, minimizar os riscos e ameaças, aproveitar os pontos fortes, desenvolver os pontos fracos. Enfim, tem várias diretrizes aí, da qual a gente pode escolher como que a empresa deve traçar as estratégias. Deixa eu ver uma coisa. Como eu estou terminando agora, eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade agora e a outra, uma é com relação à análise SWOT. Vocês não precisam compartilhar nada comigo, mas vocês vão ter que falar de todo mundo que está aí na aula. Então, essa é a primeira atividade que vocês vão me entregar. Está falando, eu vou anotar aqui. E qual vai ser o prazo, professor? Oi? Minutos? Não entendi. E qual vai ser o prazo para falar isso? Agora. Vocês vão fazer em Ué? 10 minutos. Vocês vão fazer em 10 minutinhos e vão falar. Agora. É análise SWOT da vida pessoal de cada um. De cada um. Ué? Pegar. Ou melhor. É. 20 minutinhos para vocês fazerem. Pode começar aí. Que é muito até. Tem 11 pessoas na aula. Então, vocês vão falar agora para mim sobre a análise SWOT da vida pessoal de cada um. E eu vou anotar aqui quem vai entregar. Não é por e-mail, não, e não é pelo chat, não. Vocês vão falar. As fortalezas, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades. E eu vou anotar aqui. Qual que é? Hoje é dia 6. SWOT.
Vocês têm até 10h30 para me falar da vida da análise SWOT. E aí depois eu explico o trabalho para vocês fazerem para a semana que vem, e aí a gente encerra. Isso, Lucas, é para falar. Vou colocar o nome aqui. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Fala aí. Para fazer essa análise, tem que ter quantos pontos fortes, mais ou menos? Pelo menos um de cada, vai, não vou nem exigir. Era legal que tivesse 2, 3, mas eu vou colocar pelo menos um de cada tem que ter. Ah, tá, tudo bem. Posso colocar a tabelinha lá de novo para compartilhar para vocês lembrarem. Vou colocar uma tabelinha aqui melhor aqui. Vamos ver se essa aqui seja melhor. É da vida pessoal, tá? Então vocês vão colocar aí a sua força. Pode ser um item de cada um. Uma força, uma fraqueza, uma oportunidade e uma ameaça. Força e fraqueza está ligado à parte interna e oportunidade e ameaça da parte externa. Quem quiser falar é só levantar a mão aí e falar. Professor, me tira uma dúvida. Na parte de oportunidades, como que a gente pode colocar isso na vida pessoal? Vamos arranhar. Paty, eu acho que, por exemplo, eu vou falar que eu coloquei no meu. Minha força é o objetivo que eu tenho de, sei lá, ser psicóloga. A oportunidade é de ter novos cursos, isso que eu entendi. Entendeu? Já vão falar? Ah, tá. Não tem a ver com qualidade, então, porque eu tinha colocado força persistente. Seria... Não tem nada a ver, então. Não, tipo, qual é o seu objetivo?
Aí, tipo, o que esse objetivo, o que engaja esse objetivo? Quais são as portas tá. para esse objetivo? Mais ou menos isso. Seria... Foi isso que eu entendi, o que eu entendi. Aí o professor chegou, aí você pergunta para ele. Pode falar, pode falar. Professor, eu estava fazendo aqui o meu, a força seria como se fosse uma qualidade da É uma pessoa. qualidade, isso. É uma força que você tem. No caso, eu coloquei aqui persistente e fraqueza e insegurança, tá Tá bom, certo? tá certo, certíssimo. Muito bem. Agora, oportunidades que eu não entendi. Como assim? O que você tem na sua vida que é uma oportunidade? Seria fazer cursos? Pode Estudar, ser, no caso? pode ser, pode ser. Pode E ser, sim. ameaça? Como que Que entra ameaça assim? na sua vida? Ah, ameaça é fácil, né? Atualmente é fácil. No caso, seria a pandemia, então. Sim, com certeza. É isso mesmo. Ah, É isso bom, mesmo. então, Se eu você não já se cuidar, você fica vulnerável, né? Se você não certo, aí no... respeitar o isolamento, isso aí é uma ameaça para a vida de todas as pessoas. Certo. Então, eu fiz aqui a minha análise. Então, peraí, deixa eu anotar, porque eu vou anotar quem é que vai entregar a atividade aqui, Patrícia. Vamos lá. O que você vai falar primeiro? Força, persistência. Força, Fraqueza, insegurança. fraqueza e segurança. Tá, ok. E oportunidades. Estudar. Estudar. E ameaça é a pandemia. Perfeito. Muito bem. Então Não doeu nada, Professor, viu? Tá certinho, é isso aí. certo. Próximo. fala aí. Procópio, Quem fala? é o Thiago. Tiago, fala aí. Isso, eu coloquei a força como minha criatividade. Criatividade? Isso. Legal. A fraqueza é eu querer fazer muita coisa ao mesmo tempo e Muita não ter coisa ao um. mesmo tempo. Eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo e não ter um foco direto. Tá certo. Eu acho que É a- as oportunidades, um amplo conhecimento de diversas áreas. do conhecimento. Tá. E ameaça? E a ameaça, eu acho que é a falta de oportunidade na área que eu quero seguir. Falta de oportunidade. Que área que é? Publicidade e propaganda. Legal. É que essa área, ela é uma área um pouco restrita, por isso que você tem essa dificuldade. Vou falar um. Pode falar, tá? Não, você já terminou? Já terminei, pode falar. Sabrina, vamos lá. Como força, determinação, fraqueza, insegurança também, oportunidade de novos cursos e ameaça. Peraí. Fraqueza, o que é? O que é fraqueza? Fraquezas, insegurança, Insegurança. Aí a oportunidade, oportunidade, novos cursos novos cursos. e ameaça a falta de dinheiro. Falta de dinheiro. Precisa para fazer curso? Mas tem um monte de curso gratuito agora. Psicologia, não. Ah, mas tem um monte, não precisa ser psicologia. Quer ver? Ó, eu recebi um ontem. Claro que tudo à distância, né? Mas eu recebi um ontem, não sei que grupo que me mandou ontem. A Unip está fornecendo curso de pós-graduação e de graduação. Oi? Tipo, de A Unip, eu não graça. sei qual o grupo que eu recebi ontem. Eu recebi um link ontem que a Unip está.
Se eu achar, eu vou disponibilizar para vocês. A Unip está disponibilizando cursos, mas não é curso de 30 horas, 15 horas, não. É curso de pós-graduação e de graduação. Nossa, Da hora. porque tem um monte de curso que também está disponível, né? Que as universidades disponibilizaram, mas esses de 30, bem básico. Não, isso aí não é Tô conta, fazendo, não. mas- Tem uns aqui que tem mais de 100 vídeos para assistir. Deixa eu ver. É que eu não lembro que grupo que eu recebi isso, mas eu recebi sim. Ô, Sabrina, Oi. tem uma amiga minha que ela estuda na Unip. Ela falou que muitos alunos de psicologia, que ela faz psicologia, eu faço algumas aulas com ela, tá ligado? Oxi. Alguns alunos da faculdade dela, eles estão postando, tipo, algumas aulas no Instagram, tá ligado? Da Unip. Eles estão, tipo, dando aula de psicologia ou dando, tipo, uma matéria para você estudar, para você entender um pouco mais, para quem quer fazer psicologia. Aí, ó. Bom. Tá vendo só? Ó, é a USP. A USP, achei aqui. A USP libera na íntegra aulas de 27 disciplinas de graduação e pós-graduação. São eles: física, matemática financeira e introdução a finanças, economia monetária, teoria geral do direito, estudos comparados de literatura, introdução à economia e macroeconomia, agricultura brasileira, perspectivas da crise, tópicos de ética e educação, astronomia visão 1 e visão 2, oceanografia, conflito de Israel, introdução à bioquímica, química geral, metodologia da economia, ciência política, história das relações internacionais 1 e 2, história do Brasil colonial 1 e 2, tópicos da epistemologia e didática, sistema Terra, história da América independente, aulas da USP e cálculos 2, 3 e 4. Tem uns aqui que tem mais de 90 vídeos para você assistir. Professor, Oi, não dá para ouvir nada, pelo menos o que houve? no meu Não tá ouvindo? nada. Oi. 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 Você tava Passar falando o da... link. Eu preciso pegar o link, mandar para o meu e-mail e passar para vocês. Eu vou copiar aqui, vou passar para o meu e-mail e aí eu coloco aqui para vocês. Espera aí que eu já faço isso. Quem mais vai falar? Tá acabando o tempo. Só teve 3, 4. Posso falar? Quem vai Professor, falar? posso? Pode falar. É a Letícia. Tá, fala aí. Então, como a força é a vontade de aprender, a fraqueza pode ser minha preguiça, que pode me impedir de fazer acontecer. A oportunidade isso, são os... Peraí. Oi? Que preguiça não pode existir, não, meu. Eu sei, Fraqueza. Por que você tem preguiça? Não dá nem pra falar que tá cansado agora. agora eu não tenho desculpa. Qual que é a oportunidade? Os cursos online gratuitos disponíveis Cursos online. Legal. e a ameaça pode ser outras pessoas que podem ser mais desenvolvidas que eu, tanto em relação ao currículo delas, como em relação à personalidade, essas coisas. Ah, mas isso você não pode ter. Isso você não pode tratar como ameaça, não. Não, mas tudo bem, tá certo. Mas você não pode tratar como ameaça, porque isso sempre vai existir em todos os lugares, em todos os. Isso não pode. Não é uma ameaça que pode. Não é uma ameaça que deverá te incomodar, é isso que eu quero dizer. Não, pra mim, Porque, consigo porque é uma lidar, mas coisa que. Porque é uma coisa que vai acontecer sempre, entendeu? Sempre vai ter gente mais capacitada que você e sempre vai ter gente menos capacitada que você. Isso não tenha dúvida. Sim. Entendeu? é verdade. Mas tá certo, mas você não pode se sentir inferiorizado, é isso que eu quero dizer. Ah, não, tranquilo. Tá? Então não leva isso para sua vida, não, que você acha que
só tem gente mais inteligente, mais qualificada que você, mas não é assim que funciona, não. Tem muita gente que está atrás de você. Quem mais? Deixa eu abrir meu e-mail aqui. Posso falar, professor? Pode. As minhas forças eu coloquei em Quem empenho, é? comprometimento. A Emily. Peraí. Quem? Emily. Emily. Como que é? As A minha forças. força eu coloquei empenho e comprometimento. Tá. Fraqueza eu coloquei a minha ansiedade e a minha insegurança. Ansiedade terrível. Beleza. Oportunidades eu coloquei a ETEC, né? E o CIE que disponibilizou cursos online. Sim, tem um monte agora. CA e a ETEC, legal. E ameaça? E ameaça eu coloquei a pandemia também. É isso aí é complicado mesmo. Mas tá ótimo, tá muito bom. Boa noite, professor. Posso Vou falar. falar? E Jéssica? É o Lucas que tá falando? Vai, Lucas, fala. Pode ir, meu amiga. Sou eu, professor Lucas. Fala Força aí. coloquei empatia e senso de humor. Empatia. Fraqueza também segurança. Segurança. As oportunidades também coloquei os cursos que estão sendo disponibilizados. Tem muita coisa de graça, né, na internet, que eles estão tentando ajudar a gente nesse tempo de pandemia. É isso E aí. também coloquei minha curiosidade pelo novo, porque eu gosto de estudar, eu gosto de aprender alguma coisa nova. Boa, boa. E a ameaça eu coloquei o medo, professor, que sou uma pessoa muito medrosa. Então, eu sou muito barrado por isso. Já perdi muita coisa na minha vida por conta de medo. Medo do quê? Medo de arriscar? Sim, É isso? exatamente. Sim, Isso aí é traz um pouco de insegurança, né? O medo, a insegurança traz um pouco. demais. Tem que tentar trabalhar da melhor forma possível. Isso aí realmente é uma ameaça que pode atrapalhar bastante na vida profissional. Não só na Sim. vida profissional, na vida pessoal também, mas na profissional o medo acaba te tirando talvez de várias oportunidades. Exatamente, professor. Só não sei como ainda. Não, eu já passei por isso também, aí depois eu falei, peraí, eu vou começar a arriscar um pouco mais. E aí eu comecei a arriscar um pouco mais. Sim. De acreditar de que aquilo vai dar certo. Ó, vou colocar aqui o link para vocês daquilo que é o da USP. Vamos ver se ele vai. Depois vocês pegam aí, colam aí no navegador, coloca no favorito e vocês veem aí os cursos que tem aí. Tem curso aí que tem mais de 20, tem mais de 90 vídeos. Não dá para ver tudo agora. Tem que ver aí no decorrer aí dos meses, das semanas aí, né? Porque 90 vídeos é vídeo pra caramba. E é tudo assim, 30 minutos, 40 minutos, 1h15, 1h30, é tudo coisa grande. Não é com vídeo de 3, 4 minutos. Quem mais? Posso falar, professor? Pode, quem é? Jéssica. Isso. Nas forças eu coloquei a vontade de obter novos conhecimentos. A fraqueza eu coloquei insegurança. As oportunidades eu coloquei Peraí, estudos. calma, peraí. Aqui é insegurança, quase unanimidade para muita gente aí, a insegurança tá ameaça. Vai, oportunidade. Os estudos e os cursos. A ameaça, eu coloquei dúvida em saber o que eu quero seguir e o medo também. Esse aqui é e o medo. Tomara que o medo não sobressaia em relação às suas dúvidas de que você quer seguir. Porque senão ela pode te atrapalhar. Na maioria das vezes ele sobressai. Então, aí te atrapalha na carreira que você quer seguir. Isso é complicado mesmo. Se você tiver um medo, como o Lucas citou, tudo bem, faz parte, mas não pode sobressair em relação àquilo que você quer seguir. Senão o tempo vai passar e você não vai conseguir se encontrar porque o medo não te deixa você fazer essa decisão. O que mais? Posso falar? Posso falar, professor? Via, por favor, né? Quem é que vai falar? Marília, é isso? Isso, professor. Pode falar. Bom, meus pontos fortes é determinação e persistência. Peraí.
Pode falar. Peraí. Persistência. Qual que é a fraqueza? Aí eu coloquei insegurança e não saber realmente qual área eu quero seguir. Nossa, Coloquei aqui. segurança. As oportunidades. Pode falar? Pode. As oportunidades eu coloquei conhecimento da área de RH, com curso da ETEC, e coloquei também os cursos online. Legal. E a ameaça eu coloquei a concorrência, porque, tipo, a gente sabe que tem gente mais qualificada, de certa forma. Mas eu Então. coloquei também a crise agora que a gente tá vendo. Sim, mas isso aí é a mesma coisa que eu disse para alguém aqui. É não deixar com que você pode sentir que não que você tem gente mais qualificada que você, beleza? Mas você tem que sentir também que tem muita gente que não tem a sua qualificação, tá? Então não se deixa, mas tem muita gente na minha frente, legal? Mas tem muita gente que não tem o que você tem. Eu só vou aceitar se falar na aula, não vou aceitar no chat. Todo mundo tem que falar hoje. Vai, Bia. Bom, posso falar? Pode? Força eu coloquei dedicação. Peraí. Não, peraí, quem é que tá falando comigo? É a Beatriz? Beatriz Ribeiro. Peraí. Todo mundo aqui, Beatriz Ribeiro. Tá, vamos lá, força. Força eu coloquei dedicação. Ótimo. Na fraqueza eu coloquei falta de concentração. Oportunidade, busca de conhecimentos. E ameaças eu coloquei desemprego. Qual que é a oportunidade que você colocou aí? Busca de conhecimentos. Busca de conhecimento. E a ameaça de desemprego. Isso. Tá certo, mas com a sua dedicação você não vai ficar sem desemprego. Tomara. Com certeza. Quem mais? Mais ninguém? Muito obrigado pela participação. Eu observei aqui que a fraqueza, praticamente que a insegurança participa aqui da quase unanimidade. Todo mundo quase que colocou insegurança aí na fraqueza. E falta de... Os dois itens que mais caiu foi insegurança e medo. Aí nas partes ruins da SWOT da vida de vocês. E na parte boa, que são as oportunidades e as forças, tá bem diversificado. Onde se tem persistência, criatividade, determinação, dedicação, tá bem diversificado. Mas com as forças que vocês têm, eu tenho certeza, as forças e as oportunidades e as ameaças e as fraquezas não vão sobrepor as forças e as oportunidades que vocês possuem. Então, pode ter certeza que vocês vão passar muito bem por essas partes que afligem todos nós. Nesse caso da pandemia também, a gente vai passar por isso. Se vocês estão cumprindo aí o isolamento, tenho certeza que vocês vão passar por isso, com certeza, e vão ficar muito mais fortalecidos e vão tirar novas lições de tudo isso. Muito bem. Tenho mais uma outra coisa para pedir para vocês, que é para a semana que vem. Aí vocês vão fazer em grupo.
e vocês vão apresentar. Então, isso é para quarta-feira da semana que vem. Aí a gente pode fazer o trabalho na segunda parte da aula. Na primeira parte eu faço e na segunda vocês fazem. Deixa eu passar aqui. Então, ó, vocês vão procurar na internet case de sucesso. O que é case de sucesso? É casos de sucesso que envolvem estratégia. Empresas que mudaram a sua estratégia e obtiveram melhores resultados. Apresentaram o antes e o depois. Então, não sei quantos grupos vão dar. Não precisa me passar nada por e-mail, não precisa me mandar slide, não precisa nada. Na quarta-feira da semana que vem, a primeira parte da aula é minha e na segunda parte é de vocês. Vocês pode fazer em grupo, 3, 4 pessoas, e aí vocês vão procurar na internet. Se vocês não tiverem condições, eu não souber como que faz para compartilhar o material, vocês podem me mandar por e-mail antes, eu abro aqui e compartilho a tela com vocês e vocês explicam. Não tem problema nenhum. Ah, professor, estou vendo pelo celular. Tá bom, então você me manda o seu material antes, porque pelo celular para abrir PowerPoint é complicado, e eu abro aqui na quarta-feira da semana que vem. E aí, então, vocês vão pegar aí um case de sucesso e mostrar para mim a estratégia que a empresa tinha e a estratégia que ela teve que mudar para obter o melhor resultado. Aí pode ser qualquer empresa. Geralmente quem divulga esses tipos de material é grandes empresas, né? Então, por exemplo, esse aí que vocês citaram na aula hoje, o Burger King começou a fazer a mesma coisa que o McDonald's. Mas como que era antes? Antes eles não tinham a promoção e agora eles têm. Importante que não seja repetido entre os grupos, tá? Então, vocês têm condições aí de saber o que cada um está fazendo. Então, se um vai falando da empresa A, o outro tem que falar da empresa B, o outro tem que falar da empresa C e assim por diante. Então, não pode ter empresas repetidas. E é isso. Aí a gente faz a apresentação na semana que vem e a outra nota. Então, uma nota já ficou a de hoje, que é a SWOT da vida pessoal. E aí, semana que vem, vocês façam essa aí, o case de sucesso, estratégia, com os melhores resultados diante da mudança de estratégia. Pode ser os piores resultados também. De repente, a empresa estava indo bem, mudou a estratégia e passou indo mal. Se vocês conseguirem alguma coisa nesse sentido, pode mostrar também. Não precisa ser nada extenso, é mais para a gente perceber como as empresas utilizam a estratégia a seu favor. Entenderam? Beleza. Professor, só uma dúvida. Quando for apresentar, tem que ser em PowerPoint? Sim, PowerPoint. Ah, tá. Aí vocês colocam no PowerPoint. Se vocês não conseguirem compartilhar do jeito que eu estou fazendo aqui, vocês podem me mandar antes, ou vocês podem me mandar no dia, ou vocês podem me mandar na hora. Não tem problema nenhum. E aí certo. Eu abro aqui para vocês, né? De repente vocês estão olhando pelo celular, alguém está vendo pelo celular. Aí eu abro aqui para vocês. É que eu fazendo isso, vocês têm que falar, professor, pode passar. Eu vou passando, entendeu? E aí, Sim. Depois do que vocês forem apresentar, aí a gente vai debatendo aí diante do que vocês apresentaram. Cada grupo vai fazendo a sua apresentação. Aí a gente vai entrando aí, vai dando opiniões, vai participando, eu vou fazendo algumas perguntas, vocês vão... Para a gente fazer uma aula mais interativa aí do que vocês ficarem quietinhos, só me ouvindo. Certo. Esse tipo de trabalho. Na internet tem bastante material disso aí, tá? Se vocês colocarem lá case de sucesso, estratégia, vocês vão pegar um monte de coisa. Aí na terça-feira a gente vai falar sobre o TCC, e aí eu vou
de acordo com os e-mails que eu recebi, eu vou dar o feedback aí até sexta, sábado, mais ou menos. E aí eu vou agendar as reuniões de acordo com dentro da nossa horário de aula, o tempo de bate-papo com cada grupo. Aí entra na aula, o meu horário é só às 10, aí você entra só às 10. Meu horário é só às 10h15, você entra só às 10h15. Porque aí vocês ficam fazendo outra coisa e vocês podem entrar na aula somente na hora que vocês têm que falar comigo mesmo. E aí não fica acanhado de falar porque o outro colega está ouvindo, enfim. Então a gente vai separar por grupo aí. Tá Certo. bom? Mais alguma pergunta? Tá ótimo. Acho que é só, Pro. Tá ótimo. Obrigado aí pela participação de todos. E esse material já está disponível para vocês no site. Certo. Tá? A única coisa que não está lá é o trabalho, mas vocês já entenderam aí, né? Eu vou deixar gravado aqui eu vou pegar o que eu solicitei aqui, e aí eu coloco aí no chat e deixo gravado para vocês. E esse vídeo aula vai lá pro YouTube daqui a pouco. Daqui a pouco aí, um pouco mais tarde, na madrugada aí. Então tá aí. Para 3, apresentação em grupo do case de sucesso e estratégia, empresas que mudaram sua estratégia e obtiveram melhores resultados. Apresentar o antes e depois. Empresas diferentes. Pronto. É isso. Dúvidas? Então, beleza. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar essa, então. Não esqueçam das entregas da próxima terça-feira, dos TCCs, e não esqueçam das nossas aulas, que será por grupo, que eu estarei agendando aí durante a semana aí. Então, tá bom. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Até mais. Falou.